Ela voltou à mansão apenas para buscar paz, mas encontrou uma idosa fragilizada, cercada por falsos afetos. A nova noiva do patrão, encantadora à primeira vista, escondia intenções tão frias quanto seu sorriso. Quando pequenos acidentes começaram a se repetir, a cuidadora percebeu que nada ali era por acaso, e ao salvar a matriarca de uma armadilha mortal, ela expôs uma verdade que todos se recusavam a enxergar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva batia contra o para-brisa do táxi com uma intensidade que parecia ecoar as batidas aceleradas do coração de Marina Santos. Aos 28 anos, ela havia aprendido a controlar suas emoções em situações extremas. 7 anos como socorrista do SAMU haviam ensinado isso a ela. Mas naquele momento, com as mãos tremendo ligeiramente sobre a bolsa de viagem, sentia-se como uma criança perdida. O portão de ferro forjado da mansão Almeida surgiu à sua frente como uma visão do passado. As mesmas roseiras que sua mãe, Conceição, cuidava com tanto carinho ainda ornamentavam a entrada, embora agora estivessem mais exuberantes. Marina respirou fundo, sentindo o aroma familiar misturado ao cheiro da chuva. 17 anos. Havia-se passado 17 anos desde que saíra dali pela última vez, carregando apenas uma mala e o coração despedaçado pela partida de sua mãe. "É aqui mesmo, senhorita?" perguntou o motorista, observando a imponente propriedade através do espelho retrovisor. Marina assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Pagou a corrida e desceu, sentindo a chuva gelada molhar seus cabelos castanhos. O casaco negro que vestia, o mesmo que usava durante os plantões noturnos na ambulância, agora parecia inadequado para aquele momento. Ela não estava ali como a socorrista Marina Santos, a mulher forte que salvava vidas nas madrugadas de São Paulo. Estava ali como a filha da cozinheira que um dia correu pelos jardins daquela mansão. Quando pressionou a campainha, o som familiar ecoou pelos corredores internos, despertando uma avalanche de memórias. A voz de sua mãe chamando-a para o jantar, o cheiro de bolo de chocolate saindo do forno, as tardes de verão brincando com a pequena Sofia no jardim. Sofia, a neta do Sr. Ricardo Almeida, que agora tinha 21 anos e provavelmente nem se lembrava da menina que havia sido sua companhia de infância. A porta se abriu, revelando Dona Marta, a governanta que permanecera na família por mais de 3 décadas. O rosto da mulher de 60 anos se iluminou com surpresa e alegria genuínas. "Marina, minha Nossa Senhora, olha só você!" Dona Marta a envolveu em um abraço apertado, sem se importar com a chuva. "Que mulher linda você se tornou! Igual a sua mãe, mas com essa força no olhar que me lembra..." "Lembra de quem, Dona Marta?" Marina perguntou, enxugando discretamente uma lágrima que escapara. "Do próprio Sr. Ricardo quando era jovem. Aquela determinação, sabe? Entre logo, você vai pegar uma pneumonia nessa chuva." O interior da mansão permanecia majestoso como Marina se lembrava, mas algo havia mudado. Os quadros nas paredes eram diferentes, mais modernos. O cheiro de lavanda que sempre caracterizara a casa agora se misturava com um perfume mais sofisticado e frio. Ao passar pela cozinha, Marina sentiu um aperto no peito. A bancada de mármore onde sua mãe preparava as refeições estava impecável, mas vazia da alegria que costumava ter. "O Sr. Ricardo está no escritório", Dona Marta sussurrou, como se compartilhasse um segredo. "A senhora Viviane saiu para resolver uns assuntos na cidade. Ele ficará muito feliz em vê-la." Marina hesitou. Ricardo Almeida tinha agora 55 anos, e segundo havia descoberto nas raras conversas telefônicas com Dona Marta ao longo dos anos, havia se tornado um empresário ainda mais bem-sucedido. A diferença era que agora estava noivo de Viviane Medeiros, uma mulher de 38 anos que Marina conhecera apenas através de fotos em revistas sociais. Caminhando pelo corredor que levava ao escritório, Marina observou as fotografias familiares nas paredes. Reconheceu algumas faces, mas outras eram completamente novas. Uma foto chamou sua atenção. Ricardo,
ao lado de uma criança loira de aproximadamente 4 anos, ambos sorrindo em um playground. A menina tinha os mesmos olhos azuis de Ricardo e segurava um sorvete enquanto ele a observava com ternura paternal. "Essa é a Emma", disse uma voz atrás dela. Marina se virou e encontrou Ricardo Almeida parado na entrada do escritório. Os anos haviam sido gentis com ele. Alguns fios grisalhos nas têmporas, rugas que denotavam experiência, mas o mesmo sorriso caloroso que ela se lembrava da infância. "Minha filha." "Sua filha?" Marina não conseguiu esconder a surpresa. "Viviane a teve de um relacionamento anterior. Adotei-a oficialmente no ano passado." Ele se aproximou e Marina notou algo diferente em seus olhos, uma tristeza sutil que não existia quando ela era criança. "Marina Santos, quantas vezes pensei em você ao longo desses anos. Sua mãe ficaria tão orgulhosa da mulher que você se tornou." O comentário sobre Conceição atingiu Marina como um soco no estômago. As lágrimas vieram sem aviso, e ela se viu sendo envolvida em um abraço paternal que despertou saudades que havia tentado enterrar por anos. "Por que voltou, Marina?" Ricardo perguntou gentilmente, conduzindo-a para o sofá de couro do escritório. Marina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Como explicar que 3 semanas atrás havia perdido um paciente de 5 anos em um acidente de trânsito? Como contar que desde então não conseguia dormir, que cada sirene a fazia reviver aquele momento? Como admitir que o acidente a havia feito questionar tudo? Sua carreira, suas escolhas, sua identidade? "Eu preciso de um tempo longe de São Paulo", ela conseguiu dizer. "Um lugar para me encontrar novamente." Ricardo assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. "Este sempre foi seu lar, Marina. Você sabe disso." Naquele momento, a porta da frente se abriu com um estrondo, seguida pelo som de saltos altos no mármore do hall. Uma voz feminina, melodiosa, mas com uma frieza subjacente, ecoou pela casa. "Ricardo, onde você está? Precisamos conversar sobre a festa de aniversário da Emma." Marina viu o rosto de Ricardo se tensionar ligeiramente. Ele se levantou, alisando o terno. Viviane chegou. Ele murmurou: "Venha, quero apresentá-la a você." Enquanto caminhavam em direção ao hall principal, Marina não podia imaginar que aquele momento marcaria o início de uma batalha silenciosa que testaria não apenas sua força emocional, mas também revelaria segredos que poderiam destruir a família que ela tanto amara na infância. Viviane Medeiros surgiu na entrada do living como uma aparição saída de uma revista de moda. Loira, elegante, com um vestido que custava provavelmente o salário de 3 meses de Marina, ela irradiava confiança e sofisticação. Mas quando seus olhos se encontraram com os de Marina, algo frio passou pelo olhar azul claro da mulher. "Viviane, esta é Marina Santos." Ricardo fez as apresentações com um sorriso genuíno. "A filha da Conceição, lembra que eu já falei sobre ela?" O sorriso que surgiu no rosto de Viviane foi perfeito, calculado, medido, completamente artificial. "Claro, a filha da cozinheira." Ela estendeu a mão com uma delicadeza estudada. "Que coincidência você aparecer justamente hoje." Marina apertou a mão oferecida, notando imediatamente a frieza do toque e o tom de voz que transformava coincidência em algo quase acusatório. Naquele aperto de mãos, ela compreendeu instintivamente que sua presença ali não seria bem-vinda por todos. "Marina voltou para passar um tempo conosco", Ricardo explicou, aparentemente alheio à tensão que havia se estabelecido no ambiente. "Que maravilhoso", Viviane respondeu, mas seus olhos diziam exatamente o contrário. "Tenho certeza de que será interessante ter você por aqui novamente." A porta se abriu mais uma vez e uma vozinha infantil gritou animadamente: "Papai, papai, eu voltei!" Emma entrou correndo, seus cabelos loiros voando atrás dela como uma pequena tempestade de alegria. A menina de 4 anos se atirou nos braços de Ricardo, que a recebeu com um sorriso radiante. "E então, princesa, como foi o passeio com a vovó Helena?" Marina sentiu seu mundo parar. Helena, a matriarca da família Almeida, a avó de Ricardo, aquela que sempre havia tratado sua mãe com respeito e carinho genuíno. A mulher de 82 anos que costumava ler histórias para Marina
nas tardes chuvosas. Vovó Helena está muito confusa hoje, papai, Emma disse com a seriedade peculiar das crianças. Ela me chamou de Sofia várias vezes e perguntou onde estava a tia Conceição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu todas as emoções que havia tentado controlar ao longo dos anos virem à superfície de uma só vez. Ricardo a observou com preocupação, Viviane com algo que parecia satisfação e a pequena Emma com curiosidade infantil. Foi então que os passos lentos e o barulho característico de uma bengala ecoaram no corredor. Helena Almeida surgiu na entrada do living apoiada em sua bengala de mogno, movendo-se com a dignidade de quem carregara décadas de elegância e sabedoria. Aos 82 anos, seus cabelos brancos estavam penteados em um coque impecável, e seus olhos azuis, embora ocasionalmente confusos, mantinham a vivacidade que Marina se lembrava da infância. Conceição? A voz da idosa tremulou ligeiramente enquanto seus olhos se fixavam em Marina. Conceição, minha filha, você voltou? O coração de Marina se apertou violentamente. A matriarca a havia confundido com sua mãe, e a semelhança física entre elas sempre havia sido notável. Os mesmos cabelos castanhos ondulados, os mesmos olhos escuros expressivos, a mesma altura mediana. Mas a dor de ser chamada pelo nome de sua mãe falecida era quase insuportável. Vovó, essa não é a tia Conceição, Emma disse gentilmente, aproximando-se da bisavó com a paciência natural das crianças acostumadas a lidar com idosos confusos. Essa é uma moça nova. Helena piscou várias vezes, como se tentasse ajustar o foco de uma câmera antiga. Lentamente, a névoa em seus olhos se dissipou e ela realmente viu Marina pela primeira vez. Marina? Sussurrou incrédula. Marina Santos? Sou eu, dona Helena, Marina respondeu, aproximando-se cuidadosamente. A emoção em sua voz era palpável. Sou eu. A transformação na expressão da matriarca foi instantânea e comovente. Suas feições se iluminaram com uma alegria pura e genuína, que fez com que todos os presentes sentissem a intensidade do momento. Minha menina, minha querida menina. Helena deixou a bengala de lado e abriu os braços, envolvendo Marina em um abraço que cheirava a talco e lavanda, exatamente como ela se lembrava. Você cresceu tanto. Deixe-me olhar para você. Com mãos trêmulas, mas determinadas, Helena segurou o rosto de Marina entre as palmas, estudando cada traço com a atenção de quem reencontrava um tesouro perdido. Você tem os olhos da sua mãe, mas há algo diferente neles agora. Dor. Vi essa mesma dor no espelho quando perdi meu marido. Helena murmurou, demonstrando uma lucidez surpreendente. Que peso você carrega, criança? Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente. A capacidade de Helena de enxergar através das aparências, mesmo em meio aos episódios de confusão, sempre havia sido extraordinária. Eu perdi meu caminho, dona Helena. Não sei mais quem sou. Bobagem, a idosa replicou firmemente, pegando sua bengala de volta e se dirigindo ao sofá. Você sempre soube exatamente quem era. O problema é que a vida às vezes nos faz esquecer. Sente-se aqui comigo. Ricardo observava a cena com um sorriso nostálgico, claramente emocionado pelo reencontro. Emma, curiosa, se aproximou também, fascinada pela conexão especial que se estabelecera entre sua bisavó e a recém-chegada. Viviane, no entanto, permanecia de pé próxima à escadaria, suas feições cuidadosamente controladas, mas Marina podia sentir a tensão emanando dela como ondas de calor. Vovó Helena, Viviane interveio com uma doçura forçada. Talvez você devesse descansar. Foi um dia longo e você parece cansada. Cansada? Helena virou-se para a nora com uma expressão que misturava confusão e irritação. Quem é você, querida? Você trabalha aqui? O constrangimento foi instantâneo e palpável. Viviane empalideceu ligeiramente, mas manteve o sorriso, embora seus olhos revelassem humilhação e raiva. Vovó, essa é a Viviane, a noiva do papai, Emma explicou pacientemente. Ela mora aqui conosco.
Helena estudou Viviane por um longo momento, seu olhar penetrante e avaliativo. Ah, sim, a noiva. Sua voz carregava uma neutralidade que era mais eloquente que qualquer crítica. Você é muito diferente das outras. Diferentes outras? Viviane perguntou, tentando manter o tom casual. Das mulheres que meu neto realmente amou, Helena respondeu com uma franqueza brutal que fez Ricardo tossir desconfortavelmente. Marina percebeu o momento de tensão e tentou intervir. Dona Helena, que tal me contar como estão os jardins? As roseiras continuam florescendo como antigamente? A mudança de assunto foi recebida com gratidão por todos, exceto por Viviane, que agora observava Marina com uma hostilidade mal disfarçada. Ah, os jardins! Os olhos de Helena brilharam. Você sempre adorou as flores. Sua mãe dizia que você tinha mãos mágicas para plantas. Amanhã você deve ver as novas espécies que plantamos. Ricardo contratou um paisagista, mas eu disse a ele que ninguém entende de jardins como você e sua mãe entendiam. Ricardo sorriu. Na verdade, mãe, Marina pode ficar no quarto de hóspedes pelo tempo que precisar. Considere esta sua casa. O quarto de hóspedes? Helena franziu a testa, parecendo genuinamente perturbada. Bobagem. Marina sempre teve seu próprio quarto aqui. O quartinho rosa no segundo andar, ao lado da biblioteca. Nada mudou. Um silêncio desconfortável pairou sobre o grupo. O quartinho rosa havia sido transformado em closet de Viviane 2 anos atrás. Um fato que, evidentemente, Helena esquecera ou se recusava a aceitar. Vovó, Ricardo começou gentilmente, aquele quarto agora é o closet da Viviane. Emma completou inocentemente, fazendo a situação ainda mais constrangedora. A expressão de Helena mudou dramaticamente. A confusão deu lugar a uma indignação cristalina e completamente lúcida. Vocês transformaram o quarto da Marina em closet? Sua voz subiu alguns tons, carregada de desaprovação. O quarto onde ela cresceu, onde sua mãe a colocava para dormir quando trabalhava até tarde, transformaram em guarda-roupa? Viviane finalmente perdeu a compostura. Com todo o respeito, dona Helena, Marina não mora mais aqui há quase 20 anos. Era um desperdício. Deixar um quarto vazio quando eu precisava de espaço para suas coisas. Helena interrompeu com uma frieza cortante. Claro. Como pude esquecer que agora tudo nesta casa gira em torno das suas necessidades? A tensão no ambiente se tornou quase sufocante. Emma, sentindo a hostilidade, se aproximou de Ricardo, que a pegou no colo automaticamente. Talvez devêssemos jantar, Ricardo sugeriu, tentando desesperadamente amenizar a situação. Marina, você deve estar faminta após a viagem. Ela vai jantar conosco na sala de jantar principal, Helena declarou, como se estivesse estabelecendo uma lei. Como sempre foi, como sempre deveria ter continuado. Sendo? Viviane abriu a boca para protestar, mas o olhar que Ricardo lhe dirigiu a fez reconsiderar. No entanto, Marina podia ver a fúria crescendo nos olhos da mulher. Durante o jantar, a atmosfera permaneceu tensa. Helena monopolizou a atenção, fazendo perguntas sobre a vida de Marina, interessando-se genuinamente por suas experiências como socorrista, expressando orgulho pelos estudos e conquistas da jovem. Salvando vidas, Helena murmurou, segurando a mão de Marina. Exatamente como sua mãe. Ela salvava esta família todos os dias, de maneiras que vocês nem imaginavam. Como assim, vovó? Emma perguntou curiosa. Helena sorriu misteriosamente. Conceição sabia coisas, via coisas. Protegia esta casa de maneiras que ninguém percebeu até ela partir. Viviane deixou escapar uma risada forçada. Que imaginação, dona Helena! Conceição era uma cozinheira maravilhosa, mas dizer que protegia a casa... Você não a conheceu, Helena replicou secamente. Não sabe do que está falando. Mais tarde naquela noite, depois que Emma foi colocada para dormir e Ricardo se retirou para seu escritório para algumas ligações de negócios, Marina se encontrou sozinha na biblioteca com Helena. Você não voltou apenas porque estava perdida, a idosa observou, folheando um álbum de fotos antigas. Há algo mais. Marina hesitou, mas...
A necessidade de desabafar com alguém que realmente a conhecia foi mais forte. Perdi um paciente há 3 semanas, uma criança da idade da Emma. Não consegui salvá-la. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Helena assentiu compreensivamente. E agora questiona tudo. Se vale a pena. Se você é forte o suficiente. Se deveria continuar. Como você sabe? Porque passei por isso quando meu marido se foi. Questionei minha força, minha capacidade de continuar cuidando desta família. Sua mãe foi quem me ajudou a encontrar o caminho de volta. Helena virou uma página do álbum, revelando uma foto de Conceição, na cozinha, sorrindo enquanto preparava o bolo de aniversário de Marina. Ela me disse algo que nunca esqueci. Dona Helena, a vida às vezes nos coloca no fundo do poço não para nos castigar, mas para nos mostrar que temos força para subir. Suas palavras. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras soavam exatamente como algo que sua mãe diria. Ela falava sobre você constantemente, Helena continuou, preocupada que você estivesse se afastando de quem realmente era. Dizia que um dia você voltaria para casa, mas não como a menina que partiu. Voltaria como a mulher forte que ela havia criado. Naquele momento, passos suaves ecoaram no corredor. Viviane apareceu na entrada da biblioteca, vestindo um robe de seda e carregando uma xícara de chá. Desculpem interromper, mas não conseguia dormir. Seu sorriso era doce demais para ser genuíno. Que conversa interessante vocês estão tendo. Helena fechou o álbum abruptamente, como se protegesse algo precioso. Estávamos apenas relembrando os velhos tempos, Marina respondeu diplomaticamente. Que nostalgia, Viviane comentou aproximando-se. Mas às vezes é melhor deixar o passado onde ele está, não acham? Especialmente quando criar expectativas irrealistas sobre o presente pode ser perigoso. A ameaça sutil nas palavras de Viviane não passou despercebida por nenhuma das duas. Helena se endireitou na poltrona, seus olhos brilhando com uma lucidez afiada. Expectativas irrealistas? Repetiu lentamente. Ou você está com medo de que algumas pessoas vejam a diferença entre o que é real e o que é artificial? O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Viviane apertou a xícara com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Bem, ela disse finalmente, forçando um sorriso. Acho que todas nós precisamos descansar. Amanhã será um dia longo. Ricardo quer levar Emma para conhecer a nova propriedade da família, uma fazenda encantadora que compramos recentemente. Marina notou como Viviane enfatizou a palavra compramos, marcando o território. Uma fazenda? Helena pareceu surpresa. Ricardo não me contou sobre nenhuma fazenda. É uma surpresa para você, dona Helena. Ele queria esperar até estar tudo pronto. É um lugar perfeito para você descansar, longe da agitação da cidade. Algo no tom de Viviane fez Marina se arrepiar. Havia uma frieza calculada em suas palavras que não combinava com o sorriso doce que mantinha no rosto. Longe da agitação, Helena repetiu pensativamente. Que interessante. Após Viviane se retirar, Helena se virou para Marina, com uma expressão preocupada. Essa mulher, começou, mas parou balançando a cabeça. O que há de errado com ela? Marina perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Não confio nela. Há algo predatório em sua forma de olhar para as coisas, para as pessoas, como se estivesse sempre calculando valor. Helena segurou a mão de Marina com força surpreendente. Prometa-me uma coisa, criança. Se algo acontecer comigo, se eu me perder de vez, você não deixará que ela tome conta de tudo. Esta família, esta casa, há segredos aqui que ela não pode descobrir. Que segredos, dona Helena? Mas a idosa já estava se levantando, apoiando-se pesadamente na bengala, a lucidez momentânea parecendo se desvanecer como névoa matinal. Segredos, murmurou, dirigindo-se à porta. Sua mãe sabia. Agora você precisa saber também. E com essas palavras enigmáticas, Helena deixou Marina sozinha na biblioteca, cercada por sombras e pela crescente sensação de que sua volta àquela casa havia desencadeado forças
que não compreendia completamente. Lá fora, a chuva havia parado, mas o vento continuava a balançar as árvores do jardim, criando sombras dançantes nas janelas. Marina se dirigiu à janela e olhou para o pátio onde costumava brincar na infância. Foi então que viu uma figura se movendo furtivamente, próxima ao jardim dos fundos. Alguém com uma lanterna, examinando algo no solo próximo às roseiras que sua mãe tanto amava. Quando a figura se virou, Marina reconheceu o perfil inconfundível de Viviane, agachada ao lado do que parecia ser um canteiro recém-escavado. O coração de Marina disparou. O que Viviane estava fazendo no jardim no meio da noite? E por que escolhera justamente o local onde sua mãe costumava passar horas cuidando das plantas? Uma sensação de perigo iminente a invadiu, a mesma intuição que a alertava durante emergências médicas quando uma situação estava prestes a se deteriorar rapidamente. Algo muito errado estava acontecendo naquela casa, e Marina tinha a terrível sensação de que sua chegada havia acelerado eventos que estavam sendo cuidadosamente planejados há muito tempo. Marina acordou antes do amanhecer com o som suave de passos no corredor. Durante seus anos como socorrista, havia desenvolvido um sono leve, sempre alerta para emergências. Espiou pelo relógio no criado mudo. 5h15 da manhã. Quem estaria se movimentando pela casa nesse horário? Silenciosamente, ela se aproximou da porta do quarto de hóspedes e a entreabriu. A figura de Viviane passava pelo corredor em direção às escadas, carregando uma maleta pequena e vestindo roupas esportivas completamente inadequadas para uma mulher que vivia em saltos altos e vestidos de grife. Marina esperou alguns minutos antes de seguir discretamente em direção à janela do corredor, que dava vista para os jardins. Viviane estava novamente próxima às roseiras, mas desta vez acompanhada de um homem que Marina não reconheceu. Alto, moreno, vestindo roupas de jardineiro, ele parecia estar recebendo instruções precisas sobre algo. Quando o homem se abaixou para examinar o solo, Marina percebeu que ele estava medindo distâncias com uma trena. Viviane apontava para diferentes locais do jardim, como se estivesse planejando algum tipo de reforma ou construção. Mas por que fazer isso em segredo, antes do nascer do sol? Você não consegue dormir também? Marina se sobressaltou com a voz suave atrás dela. Era Emma, ainda de pijama, segurando um ursinho de pelúcia e com os cabelos loiros desarrumados pelo sono. Emma, você me assustou, pequena, Marina sussurrou, agachando-se até ficar na altura da menina. Por que você acordou tão cedo? Eu sempre acordo quando a Viviane sai para suas reuniões secretas, Emma respondeu com a naturalidade perturbadora das crianças. Ela acha que ninguém percebe, mas eu vejo pela minha janela. Reuniões secretas? Marina tentou manter a voz casual, mas seu coração acelerou. Emma assentiu gravemente. Com homens diferentes. Às vezes são jardineiros, às vezes são homens de terno que dirigem carros pretos. Eles sempre olham para a casa como se estivessem estudando alguma coisa. A sensação de alarme de Marina se intensificou. Como socorrista, havia aprendido a reconhecer os sinais de situações perigosas, e o comportamento descrito por Emma acionava todos os seus instintos de proteção. Você já contou isso para seu pai? Perguntou gentilmente. Emma balançou a cabeça. A Viviane disse que são surpresas para o papai e que eu não devo contar. Mas eu não gosto de segredos. Eles me fazem sentir assustada. Marina sentiu uma onda de ternura pela menina, misturada com preocupação crescente. Ela pegou a mão pequena de Emma e a conduziu para longe da janela. Que tal tomarmos um chocolate quente na cozinha? Só nós duas. Os olhos de Emma brilharam com alegria. Podemos fazer como a tia Conceição fazia, com marshmallows e canela? A menção ao nome de sua mãe atingiu Marina como um soco, mas ela sorriu através da dor. Claro, pequena. Exatamente como ela fazia. Na cozinha, enquanto preparavam o chocolate quente, Emma tagarelou sobre suas memórias com Dona Helena e sobre como gostava quando a bisavó estava com a cabeça boa, como ela chamava os momentos de lucidez da idosa. A vovó Helena às vezes me conta histórias sobre quando meu papai era pequeno.
Emma compartilhou, lambuzando o nariz com chocolate. Ela diz que ele era muito triste quando a tia Conceição foi embora e que nunca mais foi o mesmo. Triste como? Ela diz que ele ficou vazio, como uma casa sem pessoas dentro. Emma fez uma pausa pensativa. Mas, quando você chegou ontem, eu vi ele sorrir de um jeito diferente, como se alguém tivesse acendido as luzes da casa. Antes que Marina pudesse responder, a voz de Viviane ecoou pela cozinha. Emma, o que você está fazendo aqui embaixo? Viviane entrou na cozinha, ainda vestindo as roupas esportivas, mas agora com uma expressão controladamente preocupada. Você deveria estar dormindo, jovem dama. A Marina estava me fazendo chocolate quente, Emma respondeu inocentemente. Como a tia Conceição fazia. Marina notou como a expressão de Viviane se endureceu momentaneamente ao ouvir o nome de sua mãe. Que gentil da parte da... Marina, Viviane disse, forçando um sorriso. Mas Emma precisa voltar para a cama. Hoje será um dia muito especial. Por quê? Emma perguntou curiosa. Porque vamos visitar nossa nova fazenda. Lembram que eu comentei ontem? Será uma aventura maravilhosa para toda a família. Marina percebeu algo estranho no entusiasmo exagerado de Viviane. Havia uma urgência subjacente em sua voz que não combinava com a naturalidade que tentava projetar. Toda a família? Marina perguntou casualmente. Bem, nós 4, é claro. Ricardo, eu, Emma e... Viviane fez uma pausa calculada. Dona Helena. O ar do campo será muito bom para ela. E eu? Marina perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Viviane sorriu com uma doçura venenosa. Oh, querida, tenho certeza de que você prefere ficar aqui descansando. Viagens podem ser tão cansativas, especialmente para quem acabou de chegar de uma jornada emocional tão intensa. Antes que Marina pudesse responder, a voz de Helena ecoou do hall principal. Emma, onde está minha netinha? Emma correu em direção à voz da bisavó, deixando Marina e Viviane sozinhas na cozinha. O silêncio que se seguiu foi carregado de hostilidade mal disfarçada. Você é mais esperta do que eu imaginava, Viviane disse, abandonando qualquer pretensão de cordialidade. Sua voz se tornou baixa e ameaçadora. Mas também é mais ingênua. O que você quer dizer? Acha que pode simplesmente voltar aqui e reconquistar seu lugarzinho especial nesta família? Viviane se aproximou, seus olhos azuis brilhando com uma frieza calculista. Esta não é mais a sua casa, Marina. Você é apenas uma visita que já se demorou demais. Marina se manteve firme, usando a mesma calma que aplicava em situações de emergência. Não vim aqui para reconquistar nada. Vim para encontrar paz. Paz? Viviane riu, mas o som não tinha humor. Paz é o que você vai ter. Quando entender que não pertence mais a este lugar. Helena está ficando mais confusa a cada dia. Ricardo tem uma nova vida comigo e Emma, e francamente, ninguém aqui precisa de lembranças dolorosas do passado. Lembranças como a de minha mãe? Sua mãe serviu bem a esta família, mas isso foi há muito tempo. Agora é minha vez de cuidar de todos eles, e eu não vou permitir que outsiders atrapalhem meus planos. A palavra outsiders foi pronunciada com tanto veneno que Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente perturbador na forma como Viviane falava sobre a família, como se fossem possessões a serem controladas. Marina, Viviane! A voz de Ricardo interrompeu a tensão. Ele entrou na cozinha vestindo um hobby e com uma expressão preocupada. Vocês estão bem? Ouvi vozes. Claro que estamos bem, querido. Viviane transformou sua expressão instantaneamente, sorrindo com calor falso, apenas planejando o nosso dia na fazenda. Ricardo olhou de uma para outra, claramente percebendo alguma tensão, mas não sabendo exatamente do que se tratava. Sobre isso, ele disse hesitante, minha mãe insiste que Marina venha conosco. Ela ficou muito agitada quando soube que pretendíamos deixá-la aqui. Marina viu os punhos de Viviane se fecharem imperceptivelmente, mas a mulher manteve o sorriso. É claro. Que bobagem minha sugerir que Marina ficasse. Claro que ela deve vir. Quanto mais, melhor.
Mas seus olhos diziam exatamente o contrário. Mais tarde, naquela manhã, enquanto todos se preparavam para a viagem, Marina se encontrou novamente com Helena na biblioteca. A idosa estava folheando o mesmo álbum de fotos da noite anterior, mas desta vez parecia mais agitada. Não gosto desta ideia de fazenda, Helena murmurou, virando as páginas nervosamente. Algo não está certo. Por que a senhora diz isso? Viviane. Helena pronunciou o nome com desprezo. Ela está muito ansiosa para me levar para longe daqui, muito insistente, e quando alguém insiste demais em algo que deveria ser um prazer, o que a senhora acha que ela pretende? Helena fechou o álbum e olhou diretamente nos olhos de Marina. Não sei, mas sua mãe me ensinou a confiar nos instintos, e meus instintos me dizem que esta viagem não é sobre descanso no campo. A idosa se levantou e caminhou até uma estante específica, retirando um livro aparentemente comum sobre jardinagem. Mas quando o abriu, Marina viu que as páginas haviam sido cortadas, criando um compartimento secreto. Sua mãe deixou isso para você, Helena disse, retirando um envelope lacrado, com instruções para que eu entregasse apenas se algo acontecesse comigo, ou se você precisasse da verdade. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. No papel amarelado pelo tempo, estava escrito em letra caprichada: para Marina quando a tempestade chegar. Mamãe. O que há dentro? Não sei. Conceição me fez prometer que não abriria, mas ela disse que contém informações sobre esta família que poderiam proteger você se necessário. Antes que Marina pudesse abrir o envelope, a voz de Viviane ecoou pelo corredor. Pessoal, o carro está pronto. Hora de partir para nossa aventura no campo. Helena segurou o pulso de Marina com força surpreendente. Esconda isso. Leia apenas quando estiver sozinha e em segurança. E Marina, sua voz se tornou urgente. Se algo acontecer comigo durante essa viagem, se eu me perder ou me machucar, prometa que investigará. Prometa que não deixará que ela vença. Que ela vença o quê, dona Helena? Mas a idosa já estava caminhando em direção à porta, apoiada em sua bengala, murmurando algo que Marina não conseguiu entender completamente. Uma hora depois, todos estavam acomodados no SUV luxuoso de Ricardo. Emma no banco de trás ao lado de Marina, Helena ao lado de Viviane no banco do meio, e Ricardo dirigindo. Durante a viagem de 2 horas até a fazenda, Marina observou discretamente o comportamento de Viviane. A mulher parecia conhecer o caminho bem demais para alguém que supostamente visitaria a propriedade pela primeira vez. Quando Ricardo fez uma curva errada, ela o corrigiu antes mesmo que ele percebesse o engano. Quando ele comentou sobre não ter certeza da entrada correta, ela apontou o portão exato sem hesitação. Você já esteve aqui antes, Marina observou casualmente, apenas para verificar as condições da propriedade antes de finalizar a compra. Viviane respondeu rapidamente. Não se compra uma fazenda sem uma inspeção adequada. Mas Ricardo pareceu confuso. Viviane, você não disse que contratou aquele corretor para fazer a inspeção? Pensei que nenhum de nós havia visitado antes. Um flash de irritação passou pelos olhos de Viviane antes que ela respondesse com uma risada forçada. Ah, querido, você sabe como sou perfeccionista. Fui apenas dar uma olhada rápida para ter certeza de que seria perfeito para nossa família. Marina notou como ela enfatizou nossa família, excluindo sutilmente Marina da equação. Quando chegaram à fazenda, Marina imediatamente percebeu por que Viviane havia escolhido aquele local. A propriedade era isolada, cercada por quilômetros de campos vazios, com a casa mais próxima a pelo menos 5 quilômetros de distância. A construção principal era antiga, mas sólida, rodeada por celeiros e dependências em vários estágios de abandono. É um pouco isolado, Ricardo comentou, parecendo menos entusiasmado do que esperado. Exatamente o que precisamos, Viviane respondeu, saindo do carro com energia suspeita. Paz total, sem distrações, sem vizinhos curiosos. Enquanto exploravam a propriedade, Marina mantinha-se próxima a Helena, que parecia cada vez mais agitada. Emma corria pelo pátio, encantada, com a liberdade do espaço aberto.
Mas Marina notou que Viviane a observava com uma atenção que parecia mais vigilante que maternal. Foi quando chegaram à área dos fundos da propriedade que Marina viu algo que fez seu sangue gelar. Próximo a um grupo de árvores, havia uma estrutura de madeira cobrindo o que claramente era um poço antigo. A tampa de madeira estava parcialmente apodrecida e algumas tábuas pareciam ter sido deliberadamente afrouxadas. Viviane seguiu o olhar de Marina e sorriu. Ah, sim, o poço. É uma relíquia dos antigos proprietários. Teremos que cercá-lo adequadamente por segurança, especialmente com Emma por aqui. Mas em vez de soar como uma preocupação genuína, suas palavras pareciam carregar uma ameaça sutil. E quando ela olhou para Helena, que se aproximava lentamente com sua bengala, apoiada no braço de Ricardo, Marina viu algo em seus olhos que a fez compreender com absoluta clareza. Esta viagem não era sobre descanso no campo. Era uma armadilha cuidadosamente planejada. E elas haviam acabado de caminhar diretamente para dentro dela. A primeira noite na fazenda foi inquietante. Marina havia conseguido um momento de privacidade no quarto que lhe fora designado, uma dependência separada da casa principal que Viviane insistira ser mais adequada para hóspedes, e finalmente abriu a carta de sua mãe. As palavras escritas na letra familiar a atingiram como ondas sucessivas de revelação e horror. Minha querida Marina, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo e que você voltou para casa em busca de respostas. Preciso contar verdades que guardei para protegê-la, mas que agora podem ser sua única salvação. A família Almeida sempre foi boa comigo, mas nos últimos meses da minha vida, descobri coisas perturbadoras. Ricardo estava sendo manipulado por alguém próximo que planejava se apropriar da fortuna da família. Não pude provar na época, mas documentei tudo o que vi e ouvi. No jardim enterrei uma caixa próxima à terceira roseira da esquerda. Dentro, há evidências de conversas telefônicas gravadas e documentos que mostram transferências suspeitas de dinheiro. Se algo acontecer com Dona Helena, se ela for colocada em perigo ou isolada da família, você saberá que meus temores se concretizaram. Marina, você tem a força que eu nem imaginava ter. Use sua experiência como socorrista. Você sabe reconhecer situações de perigo antes que seja tarde demais. Confie nos seus instintos. Proteja Helena. E lembre-se, às vezes, é preciso descer ao fundo do poço para salvar uma vida. Com todo o meu amor e esperança na sua coragem, mamãe. Marina releu a carta 3 vezes, suas mãos tremendo. Sua mãe havia morrido conhecendo alguma verdade terrível, e agora Marina compreendia por que Helena sempre parecera apreensiva com Viviane. Um ruído do lado de fora a fez guardar rapidamente a carta. Espiando pela janela, viu Viviane caminhando pelos fundos da propriedade com uma lanterna, falando baixo ao telefone. De sua posição, Marina conseguiu captar algumas palavras. Amanhã, isolada, sem testemunhas. O coração de Marina disparou. Sem testemunhas para quê? Na manhã seguinte, Viviane anunciou durante o café da manhã que havia planejado atividades especiais para todos. Que tal explorarmos as trilhas da propriedade? Há uma em particular que leva a uma vista magnífica da região. Ela sugeriu com entusiasmo exagerado. Ricardo, você deveria levar sua câmera para fotografar sua mãe, apreciando o ar puro. Helena, que havia passado uma noite agitada e parecia mais confusa que o usual, acenou vagamente. Trilhas? Não sou mais jovem para caminhadas, querida. Por isso preparei uma solução. Viviane sorriu triunfante. Encontrei uma cadeira de rodas antiga no celeiro. Você pode passear confortavelmente enquanto nós caminhamos ao lado. Marina sentiu todos os seus alarmes internos disparando simultaneamente. Uma cadeira de rodas em terreno irregular, uma idosa confusa, uma trilha em local isolado. A combinação a fez lembrar de todos os acidentes que havia atendido ao longo dos anos. Talvez seja melhor ficarmos próximos da casa, Marina sugeriu cautelosamente. Dona Helena parece um pouco cansada hoje. Bobagem! Viviane replicou com uma firmeza que soou quase agressiva. O ar puro fará maravilhas para ela. Além disso, já organizei tudo.
Seria uma pena desperdiçar um dia tão lindo. Ricardo, que havia estado distraído verificando e-mails no telefone, olhou para cima. Viviane tem razão. Mãe adorava caminhadas quando era mais jovem. Pode ser bom para ela. Emma, sentada ao lado de Marina, sussurrou baixinho. Eu não quero ir na trilha. Tem um lugar assombrado lá. Assombrado? Marina perguntou intrigada. Eu vi ontem quando estava brincando. Há um buraco grande e profundo coberto com madeira velha. E a Viviane disse para eu não contar para ninguém porque é perigoso. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. O poço. Viviane havia levado Emma próxima ao poço e dito para ela não contar a ninguém. Emma, Marina disse gentilmente, que tal você e eu ficarmos aqui brincando enquanto os adultos fazem a caminhada? Absolutamente não, Viviane interveio bruscamente. Emma precisa de exercício e ar fresco também. Famílias fazem atividades juntas. A forma como ela enfatizou famílias, enquanto olhava diretamente para Marina, foi inconfundível. Marina estava sendo excluída, mas Emma estava sendo forçada a participar. Por quê? Uma hora depois, todos estavam reunidos no pátio dos fundos. Helena sentava na cadeira de rodas antiga, que rangeu ominoso quando Ricardo a testou. Essa cadeira parece instável, Marina observou, examinando as rodas e os freios. Talvez devêssemos... É só aparência, Viviane interrompeu rapidamente. Estas cadeiras antigas são mais resistentes que as modernas. Meu avô usava uma igualzinha. Marina notou que Viviane havia se posicionado estrategicamente atrás da cadeira de Helena, assumindo o controle da direção. Ricardo caminhava à frente, explorando o terreno com Emma, enquanto Marina fora relegada à posição de acompanhante. A trilha começou suavemente, mas Marina logo percebeu que estava sendo conduzida em uma direção específica. Viviane conhecia o caminho perfeitamente, navegando por curvas e desvios com precisão de quem havia percorrido aquela rota muitas vezes. Você realmente nunca esteve aqui antes? Marina perguntou, tentando soar casual. Apenas uma rápida inspeção. Como disse ontem, Viviane respondeu, mas havia tensão em sua voz. Quando chegaram a uma bifurcação na trilha, Ricardo parou, confuso. Para que lado vamos? Não há sinalização. Para a da esquerda, Viviane respondeu imediatamente. Depois corrigiu rapidamente. Quer dizer, acho que para a esquerda parece mais promissor. Mas Marina havia notado a certeza inicial em sua voz. Viviane sabia exatamente para onde estavam indo. Conforme avançavam, o terreno se tornava mais irregular. As rodas da cadeira de Helena começaram a travar frequentemente em raízes e pedras. A idosa, que havia começado a viagem em um de seus momentos mais confusos, agora parecia agitada e desorientada. Onde estamos indo? Ela perguntou repetidamente. Não reconheço este lugar. É uma aventura, vovó, Emma disse gentilmente, segurando a mão enrugada da bisavó. Vamos ver coisas bonitas. Marina observou atentamente o terreno à frente e notou algo perturbador. Havia marcas no solo, impressões de pneus e pegadas que sugeriam que veículos e pessoas haviam passado por ali recentemente. Mais perturbador ainda, algumas dessas marcas pareciam coincidir exatamente com o tamanho das rodas da cadeira de Helena. Viviane, Marina disse cautelosamente, tem certeza de que este é o caminho para a vista panorâmica? Claro que... Tenho, Viviane respondeu, mas havia uma nota defensiva em sua voz. Só um pouco mais à frente. Quando finalmente chegaram a uma clareira, Marina viu imediatamente o que Viviane havia planejado que eles encontrassem. O poço antigo estava ali, parcialmente escondido por vegetação, sua tampa de madeira apodrecida claramente instável. Mas o que mais a alarmou foi a forma como o terreno ao redor havia sido sutilmente modificado. Algumas pedras haviam sido removidas, criando uma inclinação quase imperceptível em direção ao poço. Galhos haviam sido quebrados estrategicamente, criando um caminho que naturalmente conduziria alguém diretamente para a armadilha. Para qualquer pessoa que não soubesse o que procurar, pareceria completamente natural. Para Marina, que havia investigado cenários de acidentes por anos, era obviamente manipulado. Que lugar interessante, Ricardo comentou, aproximando-se da borda da clareira com Emma.
É muito isolado aqui. Isolado demais, Marina murmurou, posicionando-se instintivamente entre o poço e Helena. Viviane havia parado a cadeira de rodas a apenas alguns metros do poço, numa posição que Marina reconheceu imediatamente como perigosa. Qualquer movimento brusco, qualquer perda de controle da cadeira, e Helena rolaria diretamente para a armadilha. A vista deve ser linda de lá de cima, Viviane disse, apontando para uma elevação próxima. Ricardo, por que você e Emma não sobem para tirar algumas fotos? Marina e eu ficamos aqui cuidando de Dona Helena. Marina sentiu cada músculo de seu corpo se tensionar. Viviane queria separar as testemunhas. Queria ficar sozinha com Helena e Marina num local isolado, próximo a uma armadilha mortal. Na verdade, Marina disse firmemente, acho que deveríamos voltar. Dona Helena parece cansada e este terreno está muito irregular para a cadeira de rodas. Nonsense, Viviane replicou com uma veemência que fez Ricardo olhar para ela com surpresa. Acabamos de chegar. Dona Helena está se divertindo. Não. Está, querida. Helena, perdida em sua confusão, apenas murmurou algo inaudível. Foi então que Marina viu algo que fez seu coração parar. Quando Viviane havia se abaixado para ajustar algo na cadeira de Helena, ela havia discretamente soltado o freio. A cadeira estava agora numa inclinação sutil, sem nenhuma segurança, a apenas metros de um poço mortal. E Viviane estava se posicionando atrás da cadeira, suas mãos nos punhos, como se preparando para empurrar. Viviane, Marina disse, sua voz carregando toda a autoridade que havia desenvolvido em situações de emergência. Afaste-se da cadeira, agora. Desculpe, Viviane piscou com inocência falsa. Estou apenas ajudando. Você soltou o freio. Marina se moveu rapidamente, colocando-se entre Viviane e a cadeira de Helena. E este terreno está propositalmente inclinado em direção ao poço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, que estava a alguns metros distante com Emma, virou-se com uma expressão de confusão total. Marina, do que você está falando? Mas quando ele viu o posicionamento de todos, Viviane atrás da cadeira destravada, Helena vulnerável a poucos metros de um poço mortal, Marina bloqueando o caminho com uma postura defensiva, algo em sua expressão mudou. Viviane, ele disse lentamente, por que... Você soltou o freio da cadeira de rodas? Viviane riu, mas o som era forçado e histérico. Eu não soltei nada. Esta mulher está paranoica. Ela está vendo perigos onde não existem. Então por quê? Marina disse, apontando para as marcas no solo. Há evidências de que alguém esteve aqui antes planejando exatamente este cenário? Por que você conhece esta trilha tão bem? E por que você fez questão de trazer Helena para este local específico? Ricardo seguiu o olhar de Marina e viu as mesmas evidências que ela havia notado. As marcas de pneus, os galhos quebrados estrategicamente, o terreno sutilmente modificado. Meu Deus, ele sussurrou, a realização batendo nele como uma onda. Viviane, o que você estava planejando? Por um momento, ninguém se moveu. Então, com a velocidade de uma serpente atacando, Viviane empurrou a cadeira de Helena com toda a sua força. Marina não teve tempo para pensar. Apenas reagiu, jogando-se na frente da cadeira em movimento, absorvendo o impacto com seu próprio corpo, enquanto tentava desesperadamente redirecionar a trajetória. O que aconteceu a seguir foi um caos de gritos, madeira quebrando e o som horrível de algo pesado caindo na escuridão do poço. Marina conseguiu desviar parcialmente a trajetória da cadeira, mas não foi suficiente. O impacto a jogou contra o solo com força brutal, enquanto Helena, ainda na cadeira descontrolada, despencou através da tampa podre do poço. O som do estilhaçar da madeira foi seguido por um grito de terror que ecoou das profundezas escuras. Helena! O grito de Ricardo cortou o ar como uma lâmina enquanto ele corria em direção ao poço. Emma, paralisada pelo choque, começou a chorar inconsolavelmente. Marina se levantou cambaleando, ignorando a dor aguda no ombro onde havia atingido uma pedra. Seu treinamento médico assumiu o controle automaticamente, suprimindo o pânico e ativando protocolos de emergência que havia memorizado anos atrás.
Ricardo! Ela gritou, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumada a comandar em crises. Afaste Emma do poço! Agora! Viviane estava de pé, próxima às árvores, suas roupas sujas e o rosto contorcido, numa expressão de fúria e frustração. Não havia mais máscaras, não havia mais pretensões. O plano havia falhado, e ela sabia disso. Marina se aproximou cautelosamente da borda do poço e gritou para baixo. Dona Helena, você consegue me ouvir? Uma voz fraca e assustada ecoou das profundezas. Marina, Marina, estou aqui embaixo. Não consigo me mover. A água está gelada. O coração de Marina se apertou. Helena estava viva, mas provavelmente ferida e em hipotermia. Cada segundo contava. Ela começou a avaliar a situação com a precisão fria de uma socorrista experiente. O poço tinha aproximadamente 4 metros de profundidade, suas paredes de pedra cobertas por musgo e deterioração. Não havia escada ou corda disponível. Ela precisaria improvisar um sistema de resgate com os recursos disponíveis. Ricardo, ela chamou. Sua roupa. Tire a camisa, as calças. Vamos fazer uma corda. Uma corda? Ricardo obedeceu sem questionar, despindo-se rapidamente. Você vai descer? É a única opção. Helena está ferida e em água fria. Se esperarmos por ajuda... Marina não terminou a frase. Ambos sabiam que a fazenda estava isolada demais para esperar por socorro externo. Enquanto amarrava as roupas numa corda improvisada, Marina sentiu as memórias do acidente que havia arruinado sua carreira voltarem como uma avalanche. O menino de 5 anos, o sangue, a sensação de impotência quando percebeu que havia chegado tarde demais. Eu vou descer, Ricardo disse subitamente. É minha mãe. Eu deveria... Não! Marina o interrompeu firmemente. Você não tem treinamento. Se algo der errado, terei 2 feridos para resgatar em vez de 1. Viviane, que havia permanecido silenciosa, finalmente falou. Talvez devêssemos chamar o resgate profissional. Não é prudente arriscar mais vidas. Marina girou para encará-la, seus olhos brilhando com uma fúria controlada. Agora você se preocupa com vidas, depois de empurrar uma idosa indefesa para um poço. Eu não empurrei ninguém, Viviane gritou, mas sua voz tremia. A cadeira escorregou. Foi um acidente. Um acidente que você planejou meticulosamente, Marina replicou, testando a resistência da corda improvisada. As marcas no solo, o terreno modificado, o freio solto. Você estudou este lugar. Você preparou tudo. Ricardo olhava de uma para outra com horror crescente, a verdade finalmente penetrando completamente em sua consciência. Por quê? Ele sussurrou para Viviane. Por que você faria isso com minha mãe? Viviane riu, um som histérico e desesperado. Sua mãe? Sua querida mamãezinha que controla cada aspecto da sua vida, que nunca me aceitou, que sempre me olhava como se eu fosse uma intrusa. Ela é uma idosa confusa, inofensiva. Inofensiva? Viviane cuspiu as palavras. Ela mudou o testamento, Ricardo. Semana passada, quando você não estava em casa, ela chamou o advogado. Deixou tudo para instituições de caridade e para... Ela apontou para Marina com ódio, para a filha da cozinheira. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Emma e pelos gemidos fracos de Helena vindo do poço. Marina sentiu o mundo girar. Helena havia mudado o testamento e incluído seu nome. Mentira, Ricardo murmurou, mas havia incerteza em sua voz. Pergunte ao Dr. Mesquita, o advogado da família. Ou melhor, pergunte à sua preciosa mãe, se ela sobreviver. Marina não podia mais perder tempo com revelações. Helena estava em perigo iminente, e cada segundo de exposição ao frio aumentava o risco de choque térmico. Ricardo, segure a corda. Não me... Solte. Não importa o que aconteça. Ela se posicionou na borda do poço, a corda amarrada em volta da cintura. As memórias do acidente continuavam a atormentá-la, mas agora havia algo mais forte que o trauma. A determinação de não falhar novamente. A descida foi treacherous.
As paredes do poço eram escorregadias e mais de uma vez Marina quase perdeu o apoio. Quando finalmente chegou ao fundo, encontrou Helena semiconsciente, encolhida num canto onde havia menos água gelada. Dona Helena, Marina sussurrou ajoelhando-se ao lado da idosa. Sou eu. Vim buscá-la. Os olhos de Helena se abriram, turvos, mas focalizando. Em Marina. Minha menina, sabia que você viria, igual sua mãe, sempre salvando esta família. Marina rapidamente avaliou os ferimentos. Contusões múltiplas, possível concussão, mas aparentemente nada quebrado. O maior perigo era a hipotermia. Preciso levá-la para cima. Vai doer, mas vou ser o mais gentil possível. Amarrar Helena de forma segura para o içamento foi um desafio técnico que exigiu toda a experiência de Marina em resgates de emergência. Ela improvisou um arnês com partes da própria roupa, garantindo que distribuísse o peso de forma a não agravar possíveis lesões internas. Ricardo! Ela gritou para cima. Vou subir com... Ela... Preciso que você puxe devagar e constantemente quando eu disser. A subida foi a experiência mais terrível da vida de Marina, carregando o peso de Helena, escalando pelas paredes instáveis do poço, lutando contra suas próprias memórias traumáticas. Em determinado momento, uma das pedras da parede cedeu sob sua mão, quase fazendo ambas despencarem de volta ao fundo. Foi nesse momento de pânico total que Marina ouviu a voz de Helena, fraca, mas clara. Sua mãe estaria orgulhosa. Você tem a força que ela sempre soube que tinha. Essas palavras deram a Marina o último impulso de energia necessário. Com um esforço sobre-humano, ela conseguiu alçar Helena até a borda do poço, onde Ricardo a recebeu com lágrimas nos olhos. Marina emergiu momentos depois, exausta e ferida, mas triunfante. Imediatamente, começou a verificar os sinais vitais de Helena, organizando os primeiros socorros com a eficiência de alguém que havia encontrado novamente sua vocação. Ela precisa ser aquecida imediatamente, Marina instruiu Ricardo. Temos que levá-la de volta para a casa. Foi então que ela percebeu que Viviane havia desaparecido. Onde ela está? Marina perguntou, olhando em volta. Ricardo, que segurava Emma no colo para consolá-la, apontou para a trilha. Fugiu. Assim que você subiu com minha mãe, ela simplesmente fugiu. Marina sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Alívio porque Viviane não representava mais uma ameaça imediata, mas preocupação porque uma pessoa desesperada e encurralada poderia ser ainda mais perigosa. Enquanto improvisavam uma maca para transportar Helena de volta à casa, a idosa apertou a mão de Marina com força surpreendente. Os papéis, ela sussurrou, apenas para Marina ouvir. No cofre, atrás do quadro da Conceição. A combinação é o aniversário de vocês duas. Marina assentiu, compreendendo. Helena estava se referindo aos documentos do testamento, mas também, possivelmente, às evidências que sua mãe havia mencionado na carta. O trajeto de volta foi lento e cuidadoso. Helena driftava entre consciência e delírio, ocasionalmente murmurando nomes de pessoas mortas há décadas, outras vezes com perfeita clareza sobre eventos recentes. Quando finalmente chegaram à fazenda, Marina estabeleceu uma área de cuidados improvisada na sala principal. Helena estava estabilizada, mas precisava de atenção médica profissional. Vamos ter que levá-la para o hospital, Marina disse a Ricardo. Ela precisa de exames para descartar lesões internas, mas quando Ricardo tentou ligar o carro, descobriram o último ato de sabotagem de Viviane. Os pneus haviam sido furados e os fios do motor cortados. Eles estavam isolados na fazenda, com uma idosa ferida sem transporte e com uma mulher desesperada em fuga que conhecia a região muito melhor que eles. E a noite estava começando a cair. Marina, Ricardo disse, sua voz carregada de medo. O que fazemos agora? Marina olhou pela janela para a escuridão que se aproximava, depois para Helena, que dormia inquietamente no sofá improvised como cama, e finalmente para Emma, que se agarrava ao pai com os olhos arregalados de terror. Agora, ela disse, sentindo a força que sua mãe e Helena sempre souberam que ela possuía. Protegemos nossa família.
E esperamos que Viviane cometa o erro que nos permitirá acabar com isso de uma vez por todas. Mas lá no fundo, Marina sabia que Viviane não havia terminado. Mulheres como ela não fugiam para se esconder. Fugiam para reagrupar. E quando voltassem, seria com uma última cartada desesperada. A tempestade estava apenas começando. A noite na fazenda transcorreu como uma vigília de terror. Marina permaneceu ao lado de Helena, monitorando sua respiração e temperatura, enquanto Ricardo tentava desesperadamente encontrar uma forma de se comunicar com o mundo exterior. O telefone da fazenda havia sido cortado, mais uma sabotagem de Viviane, e não havia sinal de celular na região isolada. Emma, traumatizada pelos eventos do dia, recusava-se a se afastar do pai ou de Marina. A criança havia presenciado coisas que nenhuma menina de 4 anos deveria ver, e seus olhos carregavam um medo que partia o coração. Marina, Helena murmurou durante um dos seus momentos de lucidez, por volta das 3 da manhã. Os papéis, você precisa buscar os papéis, antes que ela volte. Ela não vai voltar, Ricardo disse, tentando se convencer. Por que voltaria? O plano dela falhou. Ela deve estar longe daqui. Marina não compartilhava do otimismo de Ricardo. Conhecia suficientemente a natureza humana através de seus anos como socorrista para saber que pessoas desesperadas tomavam decisões irracionais. E Viviane Medeiros era uma mulher que havia planejado meticulosamente a eliminação de uma idosa por dinheiro. Não era o tipo de pessoa que simplesmente desapareceria na primeira dificuldade. Ela vai voltar, Marina disse baixinho para não alarmar Emma. Pessoas como ela não desistem, elas escalam. Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, Marina tomou uma decisão. Ricardo, você fica aqui cuidando da sua mãe e da... Emma, vou caminhar até a estrada principal e tentar encontrar ajuda. Absolutamente não, Ricardo protestou. É perigoso demais. Viviane pode estar escondida em qualquer lugar. Por isso mesmo preciso ir. Helena precisa de cuidados médicos que eu não posso providenciar aqui. E precisamos comunicar às autoridades o que aconteceu. Marina estava se preparando para partir quando ouviu o som de um motor se aproximando. Todos se enrijeceram. Pelo barulho, era um veículo grande, possivelmente um caminhão ou van. Será que é ajuda? Ricardo sussurrou esperançoso. Marina espiou pela janela e sentiu seu sangue gelar. Não era ajuda. Era Viviane, ao volante de uma van escura, acompanhada por 2 homens que ela não reconheceu. E eles estavam armados com que pareciam ser ferramentas de construção, pás, martelos, cordas. Ela voltou, Marina anunciou, tentando manter a calma na voz. E não está sozinha. Ricardo correu para a janela e empalideceu ao ver a van estacionando em frente à casa. Quem são esses homens? Marina pensou rapidamente. A van, as ferramentas, a escolha de uma propriedade isolada. Viviane não havia voltado apenas para confrontá-los. Havia voltado para terminar o trabalho. Ricardo, pegue Emma e Helena e vão para o celeiro dos fundos. Há uma saída traseira? Sim, mas minha mãe não pode ser movida. Terá que ser. Estes homens não vieram aqui para conversar. Viviane saiu da van e caminhou em direção à porta da frente com a confiança de quem havia recuperado o controle da situação. Os 2 homens a seguiram, tipos robustos que claramente não eram estranhos a trabalhos sujos. Marina reconheceu um deles. Era o mesmo homem que havia visto no jardim da mansão naquela manhã, que parecia ter acontecido há anos. Viviane havia planejado tudo isso há muito mais tempo do que qualquer um imaginava. Marina, Santos, Viviane gritou da parte externa. Eu sei que vocês estão aí dentro. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Civilizadas? Marina murmurou para si mesma, observando os homens se posicionarem estrategicamente ao redor da casa. Pessoas civilizadas não tentam assassinar idosas. Enquanto Ricardo lutava para mover Helena cuidadosamente em direção aos fundos da casa, Marina avaliou suas opções. A fazenda era isolada, sem vizinhos próximos, sem comunicação. Viviane havia escolhido o local perfeito para um confronto final. Marina!
Viviane gritou novamente. Você tem 5 minutos para sair aí, sozinha. Ou meus amigos vão entrar e você não vai gostar dos métodos deles. Marina olhou para Ricardo, que carregava Emma enquanto tentava ajudar Helena a se mover. A idosa estava consciente, mas claramente em dor e fraca. Vão, Marina sussurrou. Eu vou distraí-la. Não, Ricardo protestou. Não vou deixar você sozinha com essa louca. Você tem que cuidar da sua família. Sua mãe precisa de você. Emma precisa de você. Helena, apoiada em Ricardo, segurou o braço de Marina com força surpreendente. Não se sacrifique por nós, criança. Sua mãe não ia querer. Minha mãe me ensinou que família protege família, Marina respondeu, beijando a testa da idosa. E vocês são minha família. Com o coração pesado, Marina observou Ricardo levar Helena e Emma em direção aos fundos da casa. Quando ela teve certeza de que estavam seguros, abriu a porta da frente. Viviane estava parada no pátio, transformada. Seus cabelos loiros estavam desarrumados, suas roupas sujas e rasgadas, e havia uma loucura perigosa em seus olhos. Os 2 homens flanqueavam-na, um segurando uma pá, outro com um martelo. Ah, Marina, finalmente, que bom que você decidiu ser razoável. O que você quer, Viviane? O que eu quero? Viviane riu, um som histérico e aterrorizante. Eu quero minha vida de volta. Eu quero o que me pertence por direito. E eu quero que você pare de arruinar tudo. Helena está ferida. Ela precisa de cuidados médicos. Deixe-nos levar ela para o hospital e depois conversamos sobre... Hospital? Viviane interrompeu. Querida, depois do que ela viu ontem, não há mais hospital para Helena, nem para nenhum de vocês. A frieza nessas palavras atingiu Marina como um balde de água gelada. Viviane não estava mais tentando disfarçar suas intenções. Não estava mais fingindo que tinha sido um acidente. Você está falando de assassinato, Marina disse, mantendo a voz firme apesar do terror crescente. Estou falando de sobrevivência, Viviane replicou. Você acha que eu vou permitir que vocês destruam minha vida? Que contem para todo mundo o que aconteceu ontem? Que me transformem numa criminosa? Você já é uma criminosa. Ainda não, Viviane gritou, perdendo completamente a compostura. Ainda não, porque ainda não terminei o trabalho. Um dos homens se aproximou. Era o que Marina havia visto no jardim, e de perto ela pôde ver que era ainda mais intimidador que parecera à distância. Cicatrizes no rosto, olhos frios, movimentos que sugeriam familiaridade com violência. Chega de conversa, Viviane, ele disse com voz rouca. Vamos acabar com isso logo. Quanto mais tempo perdemos aqui, maior o risco. Onde estão os outros? Viviane perguntou a Marina. Ricardo, a velha, a menina. Marina se manteve em silêncio, mas seu olhar involuntariamente se dirigiu na direção dos fundos da casa. Foi um erro fatal. Procurem lá atrás, Viviane ordenou aos homens. E lembrem-se, não pode sobrar nenhuma testemunha. Marina sentiu o pânico tomar conta. Ricardo e Emma eram inocentes em tudo isso. Helena era uma idosa frágil. Ela não podia permitir que algo acontecesse a eles. Espera, ela gritou quando os homens começaram a se mover. Eu tenho informações que você quer, sobre os documentos que Helena escondeu, sobre o testamento. Viviane pausou, curiosidade e ganância brilhando em seus olhos. Que documentos? Minha mãe deixou evidências, gravações de conversas suas, comprovantes de que você vinha planejando isso há anos. Era uma mentira parcial, mas Marina esperava que fosse convincente o suficiente para ganhar tempo. Onde estão essas supostas evidências? Na mansão, escondidas onde só eu sei encontrar. Viviane estudou Marina por um longo momento, claramente tentando decidir se devia acreditar. Você está mentindo. Estou falando de gravações onde você discute como se livrar de Helena para herdar a fortuna da família. Estou falando de documentos que mostram suas transferências financeiras suspeitas. Você realmente quer arriscar que essas evidências sejam encontradas? A expressão de Viviane mudou. Havia algo naquelas acusações específicas que a tinha atingido. Isso é impossível, ela murmurou mais para si mesma que para Marina.
Conceição morreu antes que eu... Ela não podia saber. Saber o quê, Viviane? A mulher percebeu que havia dito demais. Sua expressão se fechou novamente. Não importa. Você está inventando histórias para ganhar tempo. Então por que você parece tão preocupada? Naquele momento, um dos homens voltou correndo dos fundos da casa. Eles fugiram, ele anunciou. Encontrei uma porta aberta no celeiro e pegadas indo em direção à floresta. Viviane girou para Marina com fúria renovada. Você os ajudou a escapar. E faria de novo, Marina respondeu desafiadoramente. A bofetada de Viviane foi tão forte que Marina viu estrelas. Quando sua visão se clareou, a mulher estava bem próxima, seus olhos brilhando com uma raiva homicida. Sabe qual é o seu problema, Marina? Você acha que é uma heroína. Acha que pode salvar todo mundo como sua mãe achava que podia. Minha mãe salvava pessoas. Era o trabalho dela. Era quem ela... Era. Sua mãe, Viviane cuspiu. Estava onde não devia estar. Viu o que não devia ver. E pagou o preço. Marina sentiu o mundo parar. As implicações daquelas palavras atingiram-na como um raio. O que você está dizendo? Viviane riu, percebendo que havia finalmente encontrado uma forma de causar a Marina o máximo de dor possível. Sua querida mamãezinha, você achou mesmo que ela morreu de causas naturais? Aos 42 anos, perfeitamente saudável? Você está mentindo, Marina sussurrou, mas sua voz faltava convicção. Ela descobriu meus planos muito cedo, quase arruinou tudo, então eu ajustei a situação. Confissão atingiu Marina com a força de uma explosão. Sua mãe não havia morrido naturalmente, havia sido assassinada por Viviane. A dor, a raiva e o desespero se misturaram numa torrente emocional que ameaçou destruir o controle de Marina. Mas em vez de colapsar, ela sentiu algo diferente emergindo de dentro dela. Uma fúria fria e determinada, do tipo que sua mãe teria sentido ao defender sua família. Você matou minha mãe, Marina disse, sua voz ganhando uma qualidade perigosa. E agora vou matar você também. A diferença é que desta vez ninguém vai ficar se perguntando o que aconteceu. Acidentes acontecem em fazendas isoladas, especialmente quando as pessoas são imprudentes perto de poços antigos. Viviane fez um sinal para seus homens, que se aproximaram de Marina com suas ferramentas improvisadas como armas. Mas Marina não estava mais pensando como vítima. Estava pensando como uma socorrista que havia passado anos lidando com situações de vida ou morte. E pela primeira vez desde o acidente que arruinara sua carreira, ela se sentiu completamente no controle. Há só um problema com seu plano, Viviane, Marina disse recuando lentamente em direção à casa. Qual? Você subestimou com quem está lidando. E com essas palavras, Marina correu para dentro da casa, trancando a porta atrás de si e começando o que sabia que seria a luta pela sua vida e pela vida de todos que amava. Marina trancou a porta e imediatamente começou a avaliar a situação com a mesma metodologia sistemática que usava em emergências médicas. A casa tinha 3 entradas principais, várias janelas e um sótão com acesso ao telhado. Viviane e seus homens tinham ferramentas que podiam facilmente quebrar portas e janelas, mas Marina tinha algo que eles não tinham: conhecimento íntimo da propriedade e anos de experiência em improvisar soluções sob pressão extrema. O som de martelos batendo na porta da frente ecoou pela casa. Eles não estavam perdendo tempo com sutilezas. Marina correu para a cozinha e começou a reunir tudo que pudesse usar como recurso: facas, panelas pesadas, produtos de limpeza que poderiam ser transformados em irritantes químicos, cordas de varal, até mesmo o extintor de incêndio antigo que estava pendurado na parede. Marina! A voz de Viviane atravessou a madeira da porta. Você está apenas prolongando o inevitável. Abra esta porta e torne isso mais fácil para todo mundo. Em vez de responder, Marina arrastou a mesa da cozinha para bloquear a porta dos fundos. Suas mãos se moviam com precisão automática, cada movimento calculado para maximizar suas chances de sobrevivência. O som de vidro quebrando veio da sala de estar.
Eles haviam quebrado uma janela e estavam entrando. Marina subiu correndo para o segundo andar, levando consigo uma mochila improvisada com seus recursos. No topo da escada, ela empurrou um guarda-roupa pesado, fazendo-o despencar e bloquear parcialmente o acesso. Que diabos! Ela ouviu um dos homens gritar lá embaixo quando o móvel bateu no chão. Ela está no andar de cima, Viviane gritou. Cerquem a casa. Não deixem ela escapar. Marina se dirigiu ao quarto principal, que tinha uma janela ampla com vista para os fundos da propriedade. Lá embaixo, na distância, ela pôde ver figuras se movendo próxima à linha das árvores. Ricardo, Helena e Emma estavam se escondendo na floresta, mas eram vulneráveis. Se Viviane decidisse procurá-los... Um estrondo veio de baixo quando os homens começaram a forçar passagem através dos obstáculos que Marina havia criado. Foi então que Marina viu algo que mudou completamente sua estratégia. Estacionado atrás da van de Viviane, havia um trator antigo que ela não havia notado. Antes, e conectado ao trator, um reboque carregado com fardos de feno. Feno seco, altamente inflamável. Marina olhou para o extintor de incêndio em suas mãos, depois para as janelas da casa que davam vista para o pátio onde os veículos estavam estacionados. Uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Se ela não podia fugir, poderia ao menos garantir que Viviane e seus homens não poderiam usar os veículos para perseguir Ricardo e os outros. O som de passos pesados ecoou na escada. Eles estavam subindo. Marina rapidamente quebrou a janela com o cabo do extintor, ignorando os cortes dos cacos de vidro em suas mãos. Mirou cuidadosamente e disparou o extintor em direção ao motor da van, cobrindo-o com espuma química. Depois, pegou um dos produtos de limpeza que havia trazido, um spray inflamável, e jogou-o pela janela em direção ao feno. "O que você está fazendo lá em cima?" Viviane gritou, sua voz muito mais próxima agora. Marina não respondeu. Em vez disso, pegou um isqueiro que havia encontrado na cozinha e jogou-o pela janela. O resultado foi mais dramático do que ela esperava. O feno se incendiou instantaneamente, criando uma barreira de chamas entre a casa e os veículos. O motor da van, coberto de espuma química, começou a soltar uma fumaça tóxica que forçou um dos homens de Viviane a recuar, tossindo violentamente. "Sua louca!" Viviane gritou, aparecendo na porta do quarto com os 2 homens atrás dela. "Você vai queimar a casa inteira. Melhor que deixar vocês vivos para machucarem minha família", Marina respondeu, posicionando-se próxima à janela quebrada. Viviane estava irreconhecível. Seus cabelos loiros estavam grudados no rosto suado, suas roupas rasgadas e sujas, e havia uma loucura homicida em seus olhos que fazia Marina pensar em animais acuados. "Sua família?" Viviane riu histericamente. "Que família, Marina? Você não tem família. Sua mãe está morta porque interferiu onde não devia e agora você vai seguir o mesmo caminho." "Como você matou minha mãe?" Marina perguntou, tentando ganhar tempo enquanto avaliava suas opções de escape. "Foi mais fácil do que você imagina", Viviane disse, aproximando-se lentamente. Conceição estava sempre fazendo aqueles chás de ervas para Helena. Foi só uma questão de temperar um deles com algo especial. A confissão atingiu Marina como um punho no estômago. Sua mãe havia sido envenenada, morrera em agonia, provavelmente sem entender por quê. "Ela sofreu?" Marina perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. "Um pouco", Viviane admitiu com crueldade casual. "Mas não muito. Eu não sou sádica, Marina. Sou prática." Foi essa frieza que quebrou a última barreira de controle de Marina. Toda a dor, toda a culpa, todo o trauma dos últimos anos se cristalizou em um momento de clareza absoluta. Ela não estava mais pensando em sobrevivência, estava pensando em justiça. "Sabe qual foi o último pensamento da sua mãe?" Viviane continuou, claramente satisfeita por ter encontrado a forma de torturar Marina emocionalmente. Ela murmurou seu nome. "Marina", ela disse. "Proteja Marina." Algo dentro de Marina se quebrou e se reconstituiu simultaneamente. A dor se transformou em força, o medo em determinação, a vulnerabilidade em poder. "Ela estava certa", Marina disse, sua voz ganhando uma qualidade perigosa. "Eu preciso ser protegida,
de pessoas como você. Viviane deve ter percebido a mudança na postura de Marina, porque recuou um passo. Paulo, Miguel, ela chamou os dois homens. Peguem ela. Mas quando os homens se aproximaram, Marina não estava mais a mesma pessoa que havia se trancado na casa 20 minutos antes. Estava operando num estado de hiperfoco que conhecia bem das emergências médicas mais críticas, quando cada segundo e cada movimento significavam a diferença entre vida e morte. O primeiro homem, Paulo, avançou com o martelo erguido. Marina desviou no último segundo, usando seu extintor de incêndio para atingir seu rosto com força total. O som do metal contra osso foi nauseante, mas efetivo. Paulo desabou no chão, inconsciente. Miguel hesitou, claramente não esperando encontrar resistência tão feroz. Ela é só uma mulher, Viviane gritou. Uma socorrista fracassada, peguem ela! Miguel avançou com a pá, mas Marina havia passado anos lidando com pessoas em pânico e desespero. Sabia como antecipar movimentos, como usar o momentum do atacante contra ele mesmo. Quando ele investiu, ela se abaixou e usou uma das pernas da cama para tropeçá-lo, fazendo-o cair pesadamente contra a parede. Agora, era só ela e Viviane. Impressionante, Viviane disse, ainda tentando manter alguma compostura. Mais impressionante que sua mãe. Ela nem tentou lutar. Porque ela confiava em você, Marina replicou, aproximando-se lentamente. Porque ela acreditava que as pessoas eram fundamentalmente boas. Eu não cometo esse erro. Viviane puxou uma faca da bota, uma lâmina longa e afiada que brilhou à luz do incêndio lá fora. Você quer saber como sua mãe realmente morreu? Ela sussurrou, segurando a faca ameaçadoramente. Não foi só veneno. Quando ela começou a suspeitar, quando começou a fazer perguntas sobre minhas atividades, eu tive que acelerar o processo. Pare, Marina disse, mas Viviane estava claramente perdida em suas próprias memórias sádicas. Ela estava sozinha na cozinha, preparando o jantar. Eu entrei para ajudar. Conversa fiada, sorrisos falsos, e quando ela se virou para mexer a panela, Viviane fez um movimento com a faca, simulando um ataque pelas costas. A imagem de sua mãe sendo atacada traiçoeiramente enquanto cozinhava, no lugar que ela mais amava, fazendo o trabalho que mais a satisfazia, foi demais para Marina suportar. Com um grito de fúria e dor que pareceu vir de algum lugar primitivo de sua alma, Marina se atirou contra Viviane. O que se seguiu foi uma luta desesperada e brutal. Viviane era menor que Marina, mas estava animada pela loucura do desespero. A faca cortou o ar perigosamente próximo ao rosto de Marina várias vezes. Mas Marina tinha algo que Viviane não tinha: anos de treinamento em situações de alta tensão, reflexos afiados por emergências médicas e a força que vinha da necessidade absoluta de proteger as pessoas que amava. Quando Viviane tentou um golpe lateral com a faca, Marina pegou seu pulso e o torceu com força brutal, usando uma técnica de autodefesa que havia aprendido durante seu treinamento de socorrista. O som do osso quebrando foi audível. Viviane gritou e deixou a faca cair. Marina a chutou para longe e empurrou Viviane contra a parede. Acabou! Marina disse ofegante. Acabou! Mas Viviane riu através da dor, um som quebrado e histérico. Acabou! Ela repetiu. Você acha que acabou? Marina, querida, você ainda não entende. Eu não sou a única envolvida nisso. Você acha que eu poderia fazer tudo sozinha? Manipular o testamento, organizar os acidentes, manter tudo em segredo por tanto tempo? Marina sentiu um frio no estômago. O que você está dizendo? Dr. Mesquita, o advogado da família, ele está comigo desde o início. E há outros. Uma rede inteira de pessoas que se beneficiam da redistribuição da riqueza da família Almeida. Viviane cuspiu sangue, mas continuou falando com uma satisfação maligna. Você pode me parar, mas não pode parar todos nós. E quando eles descobrirem que você arruinou nossos planos, bem, acidentes acontecem com pessoas que se metem onde não devem. Foi então que Marina ouviu o som que havia estado esperando e temendo. O barulho de mais veículos se aproximando.
Olhando pela janela, ela viu duas caminhonetes escuras subindo a estrada empoeirada em direção à fazenda. Os reforços de Viviane haviam chegado. E Marina estava presa numa casa em chamas, com uma mulher homicida ferida, 2 homens inconscientes e uma rede de conspiradores se aproximando rapidamente. Pior ainda, em algum lugar na floresta, Ricardo tentava proteger Helena ferida e Emma traumatizada, sem saber que o perigo estava longe de ter terminado. Marina olhou para Viviane, que sorria através da dor, depois para a janela onde podia ver as chamas se espalhando e os veículos se aproximando. Pela primeira vez, desde que tudo havia começado, ela se perguntou se sua força seria suficiente para salvar todos que amava. Marina olhou pela janela, enquanto as 2 caminhonetes se aproximavam, sua mente trabalhando em velocidade máxima. 5 veículos, potencialmente 6 ou mais pessoas armadas, uma casa em chamas e, em algum lugar da floresta, sua família adotiva precisando de proteção. As probabilidades eram esmagadoramente contra ela, mas então Marina lembrou de algo que sua mãe sempre dizia: quando você está no fundo do poço, olhe para cima. A única direção é subir. E foi exatamente isso que ela fez. Viviane, Marina disse, amarrando firmemente os pulsos da mulher com cordas que havia trazido da cozinha. Você vai me ajudar a sair desta situação. Jamais, Viviane cuspiu, tentando se soltar. Oh, vai sim, porque você é minha garantia de vida. Seus amigos não vão atirar em você para me atingir, certo? Marina arrastou Viviane até a janela dos fundos, de onde podia ver a floresta, onde Ricardo e os outros estavam escondidos. As chamas do feno haviam se espalhado, criando uma cortina de fumaça que oferecia cobertura visual perfeita. Vamos descer, Marina anunciou, usando lençóis para improvisar uma corda que as levasse ao térreo pelos fundos da casa. Você enlouqueceu, Viviane protestou. Meus homens vão nos ver. Seus homens estão lidando com um incêndio e não sabem onde estamos exatamente. Além disso, Marina sorriu friamente. Tenho certeza de que você conhece rotas de fuga que eles não conhecem. A descida foi treacherous, especialmente com Viviane ferida e resistindo, mas Marina conseguiu levá-las até o solo sem serem detectadas. A fumaça era densa e irritante, mas fornecia a cobertura de que precisavam. Para onde? Marina sussurrou, apontando a faca que havia tomado de Viviane para suas costelas. Há uma trilha, pela lateral direita. Leva direto à floresta sem passar pela frente da casa. Viviane admitiu relutantemente. Enquanto se moviam silenciosamente através da fumaça, Marina podia ouvir as vozes dos homens de Viviane próximos à casa principal, tentando organizar uma busca sistemática. Ela não pode ter ido longe, uma voz gritou. Cerquem a propriedade. Mas Marina já estava usando suas habilidades de sobrevivência urbana para se mover através do terreno acidentado. Anos respondendo a chamadas em áreas perigosas da cidade haviam lhe ensinado como se mover silenciosamente, como usar sombras e cobertura, como pensar 3 passos à frente. Quando chegaram à borda da floresta, Marina viu movimento entre as árvores. Ricardo estava agachado atrás de um tronco caído, segurando Emma, enquanto Helena estava deitada próxima a ele, claramente fraca, mas consciente. Marina fez um sinal discreto, imitando o chamado de um pássaro que costumava usar na infância para chamar Ricardo quando brincavam de esconde-esconde nos jardins da mansão. A cabeça de Ricardo se virou imediatamente na direção deles. Quando ele viu Marina se aproximando com Viviane como refém, seu alívio foi palpável. Marina, graças a Deus, pensamos que... Não há tempo, Marina interrompeu. Ela trouxe reforços. Precisamos sair daqui agora. Como? Ricardo perguntou. Não temos transporte. Minha mãe mal consegue se mover. E Emma? Foi então que Marina percebeu que havia uma peça do quebra-cabeças que ainda não havia considerado completamente. Viviane havia mencionado o Dr. Mesquita, o advogado da família. Se ele estava envolvido na conspiração... Viviane, Marina disse, pressionando a faca um pouco mais próxima de suas costelas. O Dr. Mesquita, ele sabe que vocês estão aqui hoje? Claro que sabe.
Viviane respondeu com desdém. Ele coordenou tudo. Quando eu não retornar, quando você não retornar, ele vai assumir que o plano falhou e vai tentar uma abordagem diferente, Marina completou. Algo que não o comprometa diretamente. Helena, que havia estado silenciosa, falou com voz fraca, mas determinada. Marina, no cofre da biblioteca há gravações. Sua mãe escondeu evidências. Que tipo de evidências? Marina perguntou, ajudando a idosa a se sentar mais confortavelmente. Conversas telefônicas, Mesquita e Viviane, planejando minha eliminação. Tudo gravado. Marina sentiu uma onda de esperança. Se houvesse evidências reais, provas concretas da conspiração, onde estão essas gravações? Cofre atrás do quadro da Conceição. Combinação é sua data de nascimento e da sua mãe, juntas. Viviane havia empalidecido ao ouvir sobre as gravações. Isso é impossível, ela murmurou. Conceição não podia ter gravado. Minha mãe era mais esperta do que você pensava, Marina disse. Ela protegeu esta família mesmo depois da morte. Foi então que Marina formou um plano. Era arriscado, mas se funcionasse, não apenas salvaria todos eles, como também garantiria que toda a rede de conspiração fosse exposta. Ricardo, ela disse, você conhece bem esta área? Há algum lugar seguro onde você possa levar Helena e Emma? Há uma cabana de caçador a cerca de 2 quilômetros daqui, abandonada, mas sólida. Vão para lá. Escondam-se até o amanhecer. Depois sigam pela estrada principal até encontrarem alguém que possa levá-los até a cidade. E você? Ricardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Vou voltar para a mansão, buscar as evidências e terminar isso. Marina não, Emma disse agarrando-se à sua perna. Não me deixe. Marina se ajoelhou na altura da menina, segurando seu rostinho entre as mãos. Lembra da história que sua bisavó contava sobre pessoas corajosas que protegem suas famílias? Agora é minha vez de ser corajosa, mas preciso que você cuide da vovó Helena para mim, está bem? Emma assentiu através das lágrimas, compreendendo com a sabedoria instintiva das crianças que este era um momento importante. Marina ajudou Ricardo a improvisar uma maca para Helena, usando galhos e suas próprias roupas. Quando eles estavam prontos para partir, Helena segurou a mão de Marina com força surpreendente. Sua mãe estaria orgulhosa, ela sussurrou. Você encontrou a força que ela sempre soube que tinha. Marina beijou a testa da idosa. Depois observou sua família se afastando na floresta até desaparecerem entre as árvores. Agora era só ela e Viviane. E agora? Viviane perguntou, tentando soar desafiadora, mas Marina podia ouvir o medo em sua voz. Agora você vai me ajudar a chegar em casa e vai testemunhar quando eu expuser toda esta operação. A viagem de volta à mansão levou 3 horas através de trilhas e estradas rurais, com Marina forçando Viviane a dirigir um dos veículos abandonados que encontraram na fazenda. Durante o trajeto, Viviane tentou várias vezes negociar, implorar, até mesmo oferecer dinheiro em troca de liberdade. Marina se manteve impassível. Havia uma clareza em seus objetivos agora que não existira antes. Não estava mais lutando apenas para sobreviver. Estava lutando por justiça. Quando chegaram à mansão Almeida, o sol estava nascendo. A propriedade parecia diferente na luz dourada da manhã. Não mais o lar da infância de Marina, mas o cenário de um crime que havia durado anos. Dona Marta saiu correndo quando viu o carro se aproximar. Marina, graças ao Senhor! Estávamos tão preocupados quando vocês não voltaram ontem. Dona Marta, Marina disse urgentemente, chame a polícia, agora. Diga que é uma emergência e que há evidências de múltiplos crimes aqui. Enquanto Dona Marta corria para o telefone, Marina levou Viviane até a biblioteca. O quadro de sua mãe estava lá, exatamente onde sempre estivera. Conceição, sorrindo gentilmente da tela, como se estivesse observando e protegendo. Ela sabia, Marina murmurou, inserindo a combinação no cofre escondido. Ela sempre soube. Dentro do cofre, além de documentos financeiros, havia um pequeno gravador digital e vários CDs com datas cuidadosamente marcadas.
Marina pegou o gravador e apertou o play. A voz de sua mãe encheu a biblioteca. Data: 15 de março. Interceptei outra conversa telefônica entre a senhorita Viviane e um homem que ela chama de doutor. Estão planejando algo contra a dona Helena. Mencionaram isolamento, acidentes e mudanças no testamento. Estou documentando tudo, porque se algo acontecer comigo, Marina precisa saber a verdade. Lágrimas correram pelo rosto de Marina enquanto ouvia a voz de sua mãe planejando cuidadosamente sua proteção, mesmo sabendo que estava em perigo. O gravador continuou, reproduzindo conversas telefônicas interceptadas onde Viviane e Dr. Mesquita discutiam detalhadamente como manipular Helena, como isolar a família de influências externas, como garantir que a herança fosse redirecionada. Esta gravação nunca será aceita em tribunal, Viviane disse desesperadamente. Foi obtida ilegalmente. Talvez, Marina concordou, mas será suficiente para começar uma investigação adequada. E tenho certeza de que uma vez que a polícia comece a escavar, encontrarão muito mais evidências. Foi então que o som de sirenes começou a ecoar na distância. Parece que nossa conversa chegou ao fim, Marina observou. Quando a polícia chegou, seguida por uma ambulância e investigadores, Marina entregou todas as evidências que havia encontrado. Viviane tentou alegar inocência, mas as gravações eram demasiado detalhadas e específicas para serem ignoradas. Dr. Mesquita foi preso em sua casa 2 horas depois, encontrado tentando destruir documentos em sua lareira. 3 dias depois, Marina estava sentada no jardim da mansão, no mesmo local onde sua mãe costumava cuidar das roseiras. Ricardo, Helena e Emma haviam retornado da cidade, onde Helena havia recebido cuidados médicos adequados. A idosa estava se recuperando bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. A experiência traumática do poço, ironicamente, havia parecido clarear sua mente, como se o choque tivesse reorganizado suas conexões neurais. "Você vai ficar?" Ricardo perguntou, sentando-se ao lado de Marina no banco de jardim. Marina olhou ao redor, para as roseiras que sua mãe havia plantado, para a casa onde havia crescido, para Helena brincando gentilmente com Emma próximo à fonte. "Por um tempo," ela respondeu. "Helena precisa de cuidados e Emma..." Marina sorriu ao ver a menina correr em sua direção. "Emma me lembra por que vale a pena lutar." E depois, Marina pensou na pergunta. 3 semanas atrás, havia chegado ali perdida, traumatizada, sem direção. Agora se sentia diferente, não curada. Algumas feridas levariam tempo para cicatrizar, mas forte, capaz, com propósito. "Depois volto para o SAMU. Há pessoas lá fora que precisam de ajuda, e eu finalmente me lembro de quem sou." Emma correu até eles, seus cabelos loiros voando atrás dela. "Marina, Marina, vovó Helena disse que você vai me ensinar a cuidar das flores da tia Conceição." "Claro, pequena," Marina disse, pegando a menina no colo. "E vou contar histórias sobre ela, sobre como ela era corajosa e gentil e sempre protegia as pessoas que amava." "Como você fez?" Emma observou com a simplicidade profunda das crianças. "Como eu fiz," Marina concordou. Naquela noite, Marina esteve sozinha na biblioteca, segurando a última gravação que sua mãe havia feito. Com mãos trêmulas, apertou o play. "Marina, minha filha querida, se você está ouvindo isso, significa que meus piores temores se realizaram. Mas também significa que você encontrou força para lutar, para buscar a verdade, para proteger nossa família. Sempre soube que você tinha essa força. Às vezes, a vida nos leva ao fundo do poço, não para nos destruir, mas para nos mostrar do que somos realmente capazes. Você descobriu quem realmente é. Sou tão orgulhosa de você. Cuide deles, cuide de você. E lembre-se, o amor verdadeiro nunca morre. Estou sempre com você." Marina desligou o gravador e olhou pela janela para o jardim iluminado pela lua. As roseiras balançavam gentilmente na brisa noturna, como se fossem guardiãs silenciosas, mantendo vigília sobre a família que haviam protegido por gerações. Pela primeira vez em anos, Marina Santos se sentiu completa. Não porque havia vencido uma batalha,
mas porque havia finalmente compreendido uma verdade que sua mãe sempre tentara lhe ensinar. A força verdadeira não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar. Não vem de nunca sentir medo, mas de continuar lutando apesar do medo. Não vem de ser perfeita, mas de ser corajosa. E enquanto a lua iluminava o jardim onde sua mãe havia plantado suas raízes de esperança, Marina soube que tinha chegado em casa. Não como a menina perdida que havia partido anos atrás, mas como a mulher forte que sempre teve o potencial de se tornar. Algumas histórias terminam com finais felizes, outras terminam com novos começos. A história de Marina Santos terminou com ambos. No jardim, as roseiras continuaram a florescer, carregando consigo a promessa silenciosa de que o amor, a coragem e a família verdadeira sempre encontram uma forma de perdurar, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, e dessa vez Marina estava pronta para todas as estações que estavam por vir.